de profissão, a profissão pedreiro. Bora pro vídeo? Então, pessoal, esse bolo é massa branca, 2 camadas de ninho e 1 camada de beijinho. Não fiz a minha pré-camada com meu chantininho, né, pra tirar os farelinhos, pois eu vou fazer uma outra camada com uma outra cor. Então, pro meu cliente não ficar, né, com aquele bolo somente com o chantilly muito grosso e pouco bolo, eu tento tirar, não botar tanto chantilly quando tem esses acabamentos. Então, aí eu fiz a minha aplicação do meu chantininho, que essa cliente pediu o chantininho, para depois vir, então, com esse detalhe de fazer os tijolinhos. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, né, esse modelinho de bolo, porque é um modelo que eu não usei muito bico, não usei muita coisa, e é técnica que você pode estar usando com o garfo, né? Então, tô trazendo aí pra vocês essa técnica que eu fiz, os tijolinhos. Então, eu fiz aí, então, a minha espatulação na parte do meu topo, tá? Não precisava ficar muito retinho, e vim espatulando ele liso, porque o acabamento dele também é liso. Como a minha cliente falou que eu estava pronta, né, para ser uma boa pedreira, né? Porque também esse serviço da confeitaria é você estar fazendo um embolso, né, para ficar lisinho, certinho, como se fosse uma casa. Gostei muito de estar fazendo esse bolo para essa minha cliente, que já é uma cliente antiga, que é a Flávia, tá? Muito obrigada, Flávia. Esse bolo foi pro esposo dela. Então, assim, ela adorou realmente o bolo e eu fiquei muito feliz. Então, aí eu fiz a minha espatulação, tentei deixar meu bolo mais liso possível, tá? Pra mim fazer, então, o capochê, que eu usei o corante marrom, tá? Eu vou dar aqui pra vocês, que é da Cola Chef, e uns pinguinhos da Cola Chef também de laranja, né? Pra poder ficar esse tom do tijolo. Então, aí depois que eu fiz tudo, tirei as minhas quinas para acertar ele ficar direitinho, né? Eu vou vir aplicar, né, esse no outro chantilly da outra cor. Eu apanhei um pouquinho por causa do modelo que era. Eu achei que era para fazer tipo uma escadinha, mas não. Ele era mesmo como se fosse uns tijolinhos empilhadinhos, se fosse quebrado. Eu gostei muito. Então, aí o que eu fiz? Desculpa que a minha mão ficou na frente, tá? Mas eu fiz a aplicação desse chantilly já na cor, como eu falei com vocês, marrom, com os pingos de laranja para ficar nesse tom do tijolo. Então, eu comecei a fazer totalmente assim, aplicando, né, tipo fosse um capochê, para depois eu espatular e vim sim depois passar o garfo. Então, nessa hora que eu já tinha aplicado, eu começo a fazer a minha espatulação, tá? Então, eu pego uma espátula, eu peguei minha espátula mesmo que eu faço alisamento, não essas outras, né? Mas eu fiz essa mesmo de cortar bolo, que eu faço alisamento em cima do meu topo, né? Com muito cuidado. Aí eu comecei a ver que iria, né? Estava diferente do modelo que a minha cliente pediu, então eu fui fazendo o preenchimento para poder fechar mais esses tijolinhos. Aqui eu já usei a minha outra espátula, né, para fazer espatulamento, para tirar o excesso, né, desse chantilly. Como eu falei com vocês, eu não gosto de mandar o meu bolo muito com excesso de chantilly para o meu cliente, tá?
o meu cliente sentir, sim, o pedaço do bolo, o pedaço do chantilly, e não você partir aquele pedaço, aquele bolo minúsculo com quase uma camada de dedo, né, só de chantilly. Então aí eu passo a minha espátula bem devagarzinho, mesmo para fazer essa retirada e acertar ele o máximo que eu posso para me fazer o outro acabamento, que será com o garfo. Então, a dica é com o garfo. Eu também usei um outro biquinho meu, que ele é bem fininho. Pessoal, não tem muito mistério de você usar o garfo, como vocês vão perceber que eu fiz. Eu peguei então o garfo e eu comecei na minha parte de baixo, tá? E segui a linha que o garfo terminava, tá? Outra também, tem que limpar e limpando o garfo, né? Pra não ficar esse excesso de chantilly no seu garfo e ficar, né, com acabamento ruim, feio. Então, tipo assim, quando eu comecei a fazer, né, esse acabamento com garfo, eu pensei, primeiro eu tinha a ideia que eu ia fazer com um bico serradinho, tá? Que também dá certo você fazer com um bico serradinho. Mas eu achei mais fácil, mais prático e bem mais rápido, né? Então tá aí a dica de você fazer, né? Também fazer tronco de árvore. Nem tudo você precisa ter bico, e sim você saber, né, algumas técnicas, dicas que a confeiteira não passa para vocês, né, iniciantes. E eu tô aqui também trazendo. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, é muito fácil, ela faz um vídeo aqui de 5, 6 minutos e vende um bolo tão caro. Mas não, pessoal, isso daí é um vídeo editado, mas normalmente eu demoro sim de 30 a 40 minutos para confeitar um bolo desse, né? Porque é muitos detalhes, é muita coisa que você tem que parar, tem que ver realmente qual é o modelo que o seu cliente mandou. Você nunca fala, eu sempre deixo aqui para vocês, nunca fala para o seu cliente que você vai fazer igual ao tal modelo, tá? Você sempre fala que você vai tentar fazer o mais próximo. Aí eu já estava fazendo também eu já estava fazendo meu acabamento na parte de cima, né? Que foi um espiral com a colher, que tem vários vídeos meus aí já ensinando como fazer. E depois só mesmo acertar os últimos detalhes, que foi limpar essa parte. Eu sujei de chantilly na cor, né, marrom. Depois, então, com o bico na cor cinza, tá? Esse cinza eu botei só um pouquinho mais de preto nesse tom já de marrom que estava no meu bol, tá? Eu não tingi ele separado, não. Eu já peguei esse marrom e só coloquei um pouquinho mais de preto, que deu esse tom de cinza. A minha mão, mais uma vez, ficou na frente, mas dá para vocês perceberem como é que eu fiz. Eu fiz esse bico é bem fininho, então eu fiz todo o meu acabamento começando no meu rodapé e vim botando assim, camada por camada. Como tem a lixa do garfo, dá para você fazer essa divisão. Vocês me desculpem que meu celular estava já ficando sem carga, né? Então foi assim que eu fiz. Eu vou dar uma parada aqui no vídeo para poder explicar para vocês. Eu peguei então o chantilly, né, na cor cinza, passei todas as minhas voltas primeiro e depois eu vou intercalando essas divisórias, a marcação do tijolinho, como se fosse mesmo um tijolo que estivesse embolsando esse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado, o resultado está aí, né? E eu deixo aqui para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, tá? Comentar aqui embaixo se gostou também e acionar o sininho de notificação para estar recebendo nossos próximos vídeos. Para vocês aqui eu deixo um grande beijo e até o próximo vídeo.